Ei, tô ao vivo. Deixa eu colocar aqui o comentário. Ciladas da comunicação não violenta. Olá, quem tá chegando. Pessoal, enquanto o pessoal chega, ei, Isabelle. Tudo bem? Caleu, seja bem-vindo, gente. Quem tá chegando aí, boa noite, boa noite. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre, deixa eu ver se eu escrevi certinho aqui, ciladas da comunicação não violenta, exatamente. Vamos conversar sobre as ciladas que existem na comunicação não violenta. E se alguém acha que eu vou falar mal aqui da comunicação não violenta, isso não é verdade, tá? Eu amo a comunicação não violenta, é uma forma que eu escolhi viver, faz parte, assim, da minha vida, a comunicação não violenta. Mas eu entendi que existem algumas armadilhas que muitas pessoas caem ao tentar aplicar a comunicação não violenta. E, inclusive, eu mesma fui uma dessas, tá? Boa noite, Caleu! Boa noite, mãe! Minha mãe tá aí também. Ontem foi aniversário dela. Parabéns, eu, mãe. Pessoal, então, vamos lá. O que eu quero falar com vocês aqui hoje? Como que eu separei essa live? Esse pilar é o pilar do conteúdo, só para lembrar, só para quem contextualizar, que nós temos 3 lives por semana. Na segunda-feira, pilar mão na massa, inclusive o tema da segunda-feira foi super legal, eu recebi vários comentários de pessoas que depois da live colocaram em prática muitas das coisas que eu trouxe para montarem as suas próprias apresentações. Então, quem não assistiu Pilar Mão na Massa da segunda-feira foi sobre como montar apresentações que impactam, que prendem a atenção. Hoje é o pilar do conteúdo, então eu vou trazer para vocês bastante conteúdo, principalmente sobre a comunicação não violenta, que é uma metodologia que inclusive é uma das bases do meu programa fechado, é algo que eu trabalho dentro do meu programa fechado. Então hoje eu vou falar com vocês um pouco do que é, vou trazer para vocês, antes de eu trazer as ciladas, eu vou contextualizar o que é de fato a comunicação não violenta, e depois eu vou trazer essas armadilhas que eu vejo que algumas pessoas acabam caindo, e como eu compartilhei com vocês, eu mesma de vez em quando. E na sexta-feira, pessoal, essa sexta eu vou ter uma convidada muito especial, que é a Patrícia Gopian, às 11h11, que é o pilar da troca, que é o pilar que eu trago pessoas para eu aprender também. Então, ao invés de eu ligar para ela e fazer um networking, eu trago ela para a live, o meu convidado, né, nesse caso, nessa sexta vai ser a Patrícia, mas eu trago para a live e bato esse papo aqui ao vivo para todo mundo aprender. Então, a live de sexta-feira, que é o pilar da troca, é sempre uma live muito, muito rica, tá? Porque eu aprendo muito, vocês aprendem muito, então já coloca aí na sua agenda na sexta-feira, 11h11. Ei, Gui, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então vamos lá, gente. Ciladas da comunicação não violenta. Eu falei aqui brevemente no início, mas eu vou repetir porque eu vi que algumas pessoas chegaram. Quem veio aqui achando que eu vou falar mal da comunicação não violenta tá super enganado, porque eu sou super fã da comunicação não violenta. Eu acredito que a comunicação não violenta muda as vidas das pessoas que decidem aplicar elas nas suas vidas. Só que, da mesma forma que eu enxergo que existem alguns obstáculos que fazem com que as pessoas não apliquem de uma forma tão ideal para melhorar suas relações. E é isso que eu vou conversar aqui com vocês. Oi, Regina! Seja bem-vinda, Regina, aí do meu programa fechado. Então, pessoal, para a gente começar, eu vou falar com vocês um pouquinho, eu vou trazer uma contextualização sobre o que é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma forma não violenta de se comunicar. Na verdade, tendemos a associar a violência só quando a pessoa é agressiva, quando a pessoa tem um tom de voz mais alto, quando a pessoa fala com raiva e fala, né, te ofende. E não necessariamente, isso também é violência na comunicação, mas isso não é apenas isso que é violência. O Marshall Rosenberg, que é o criador, né, na verdade ele que sistematizou a comunicação não violenta, e ele viajou para muitos países em guerras, e trouxe esse conceito da comunicação não violenta, porque ele acreditava, né, porque ele faleceu em 2015, que através da comunicação não violenta, podemos inclusive acabar com as guerras. E eu acredito nisso também, tá? Eu falo muito que eu acredito que através de uma comunicação eficaz, uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, a gente consegue fazer do mundo um mundo melhor. Quando eu realmente assumo
as responsabilidades da minha vida, dos meus sentimentos e paro de apontar o dedo para o coleguinha e julgar como se eu estou certo e você está errado. E a comunicação não violenta, ela entra nesse contexto. Não apenas para, você não pode falar com agressividade, mas também falar dos julgamentos. Então, a comunicação não violenta, ela entende que tudo que é julgamento é, de alguma forma, violento. Se eu digo para você, você é muito bagunceiro. Baseado em que eu tô dizendo isso? Em qual? Esse é um julgamento baseado em um fato. Então, essa é a primeira questão, assim, da comunicação não violenta que traz, né? Então, vamos julgar menos e entender mais o que de fato está acontecendo. E a comunicação não violenta, ela propõe que a gente olhe por trás dos comportamentos das pessoas. Então, que seja uma comunicação mais empática, com mais empatia, com mais compaixão. Ei, Carla, seja bem-vinda! Seja bem-vinda. Então, a comunicação não violenta, ela também propõe isso. Poxa, se alguém veio pra cima falando coisas que, sei lá, me violentaram de alguma forma, me ofenderam, como que eu posso receber essa mensagem dessa pessoa e eu posso perceber que por trás daquele comportamento agressivo e violento existe uma necessidade. E é aí que entra a comunicação não violenta. Ela fala que por trás de qualquer comportamento existe uma necessidade e que nós muitas vezes não conseguimos colocar essa necessidade, mas porque nós não sabemos olhar para essas nossas necessidades, tá? Então a comunicação não violenta, gente, ela propõe que a gente olhe por trás dos comportamentos, mas ela é além de uma ferramenta. A comunicação não violenta, ela não é uma ferramenta de comunicação, ela é uma consciência. Porque a comunicação não violenta, ela passa pelo autoconhecimento, pela alta percepção das minhas emoções, a alta percepção dos meus sentimentos, tá? Gente, 1 minuto. Ai. Voltei. Ai, desculpa. A luz aqui tinha diminuído, eu aumentei o brilho do celular. Então, a comunicação não violenta, o convite é isso, é que seja uma consciência, que o tempo inteiro não é assim, agora eu vou aplicar comunicação não violenta. Não, o convite da comunicação não violenta é que seja parte da sua vida como uma consciência. Opa, agora eu estou consciente disso e eu posso aplicar a comunicação não violenta. Qual que é a grande questão, pessoal, da gente? Eu ainda não estou entrando nas ciladas, tá? Eu estou contextualizando. A comunicação não violenta, ela vem baseado em 2 pilares. O pilar de receber empaticamente uma mensagem. Então, quando a pessoa vem me trazendo alguma coisa que ela viveu, eu ter essa habilidade de olhar para aquela situação com empatia. E isso é muito fácil quando a pessoa vem trazer uma mensagem positiva. Só que quando a pessoa vem trazer uma mensagem negativa, isso fica mais difícil, né? Então, se a pessoa vem falar com você, nossa, eu tô tão feliz porque algo aconteceu, normalmente nós temos mais facilidade de ter essa empatia, sem julgar. Agora, se a pessoa vem, nossa, eu fiquei triste porque eu senti ciúmes do meu namorado, é muito mais difícil a gente receber essa mensagem sem julgar, né? Ou seja, ser empático verdadeiramente, do que se uma mensagem positiva. Então, um dos primeiros pilares é receber a mensagem empaticamente. E o segundo é expressar honestamente, de forma responsável, a minha mensagem, as minhas emoções, os meus sentimentos, o que eu sinto. Então, guarde isso que eu tô falando, de forma responsável, tá? A comunicação não violenta, ela defende essa autorresponsabilidade. E a grande questão que o Marshall... Gente, eu vou citar muito o Marshall Rosenberg aqui. Inclusive, quem quer indicação de leitura aí é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E algo que ele diz que eu acho fantástico é como que nós aprendemos a ser violentos durante a nossa vida. Desde muito pequeno. Então, desde quando eu falo com meu filho, para de gritar, ou... você é muito bagunceiro. Isso tudo é uma forma de violência, tá? Porque eu não entendo. Ao invés de eu olhar por trás do comportamento, por que o meu filho tá fazendo aquela bagunça? Por que o meu filho tá gritando nesse momento? Então, o convite da comunicação não violenta é sempre olhar por trás do comportamento. Então, ao invés de eu olhar por trás do comportamento e entender de onde vem aquele comportamento, por que ele tá gritando, por que ele tá fazendo essa bagunça, eu julgo, eu falo, você é bagunceiro. E aí eu coloco um rótulo nele, né? Você é bagunceiro, você grita demais. Então tudo que me incomoda e eu não consigo expor pra ele como aquilo me incomoda, eu aponto o dedo pra ele e falo. É como se eu dissesse, você está errado e eu estou certa. E de fato é uma criação que pelo menos a minha geração e eu tenho certeza que as gerações anteriores, foi a forma que nós crescemos, foi a forma que nós fomos educados. Era um mundo de
obedece quem... manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu, pelo menos, ouvia isso na minha casa. Meu pai falava isso bastante. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, era assim, ó, só faz. Não importa o porquê, né? Eu tô mandando, faz. Então, isso é uma forma violenta de se comunicar. Pessoal, lembrando que eu não tô aqui pra julgar, tá? Na verdade, muito pelo contrário. É um convite pra gente refletir nessas atitudes. Porque se eu não paro para refletir isso, eu só repito essas atitudes. Então, cada um faz o melhor que pode com aquilo que tem, no contexto que tem. Então, a última coisa que eu quero aqui é julgar como você está educando seus filhos, como eu fui educada, de forma nenhuma. Eu super entendo que cada um faz o melhor que pode com aquilo que tem no contexto, no momento, naquela situação. E o fato é que agora nós temos essa consciência, então nós podemos sim fazer diferentes, tá? Então, o primeiro ponto que o Marshall traz no livro é que é isso, nós aprendemos a ser violentos, tá? Durante a nossa vida, é isso que a gente cresce ouvindo, é isso que a gente aprende a viver na defensiva, sempre buscando um culpado ao invés de buscar a solução. A gente aprende que eu preciso atacar o outro para o outro não me atacar. Então, a forma de eu me defender é atacando o outro. É isso que a gente aprende, talvez não de uma forma dita, mas com exemplos que a gente vive. Então, se alguém fala alguma coisa comigo, alguém vira pra mim e fala assim, não, foi você que fez isso. Porque, e aí, se alguém fala, ai, Clara, porque você foi egoísta. Eu falo, não, você que foi, você que... E aí, ao invés de eu me defender, eu acredito que acusando o outro, eu estaria me defendendo. A Cíntia perguntou, Clara, você acha que o livro Comunicação Não Violenta do Marshall diz as mesmas coisas que o livro do Thomas Danzerborg, como relacionar bem usando a comunicação não violenta? Eu não li esse segundo livro, tá, Cíntia? Não sei te dizer. Os livros de comunicação não violenta que eu li foram os 3 livros do Marshall. Depois eu até mostro pra vocês, eles estão aqui em cima. É Viver na Comunicação Não Violenta, uma linguagem de paz... Não, uma linguagem de paz no mundo de conflitos, é isso? E o Comunicação Não Violenta, tá bom? Então, não sei te dizer. Acredito que estamos precisando muito aprender a não comunicar mais da forma não violenta. Exatamente, Regina. E aí, pessoal, um ponto importante que vocês precisam entender é por que a comunicação não violenta, ela funciona. Quando eu falo funciona, por que ela faz com que as relações fiquem mais saudáveis? Porque é uma forma de me comunicar sem me defender e sem atacar. Então, quando eu paro de ter o foco em, preciso me defender, e para eu me defender eu preciso atacar, eu realmente me expresso honestamente com responsabilidade. Só que para isso eu preciso acessar a minha vulnerabilidade, coisa que nós não aprendemos quando criança. Nós não aprendemos a lidar, a olhar para as nossas emoções e muito menos aprendemos a expressar as nossas emoções. Então, se eu não lembro, eu não me recordo quando criança, mas eu vejo, né, situações depois de adulta, de como que os adultos costumam lidar com crianças. A criança chora ou a criança fala, tô triste. Não fica triste não. Mas peraí, tristeza é uma emoção e é uma emoção necessária. Por que não fica triste? Ao invés disso olhe para essa tristeza e entenda essa tristeza, acolha essa tristeza, entenda de onde vem essa tristeza. Mas não, vivemos em um mundo que não fica triste, isso não faz bem. Ou então a mesma coisa com a raiva, né? A criança tá com raiva, e aí eu posso dizer a gente também, adultos, eu não aprendi a olhar para essa raiva, eu não aprendi como eu posso expressar essa raiva de uma forma a não invadir o espaço do outro. E isso tudo, por causa dessa nossa criação, nós crescemos não sabendo nos comunicar de forma não violenta, tá? Então, pessoal, é importante, já falo aqui, a comunicação não violenta, ela passa por reconhecer as nossas próprias emoções e acolher as nossas próprias emoções. Não é apenas reconhecer, mas é acolher e entender de onde vem. Porque, de acordo com Marshall, todos os nossos comportamentos vêm de necessidades. E esses sentimentos, eles vêm dessas necessidades. Então, se eu sinto raiva, foi porque alguma necessidade minha não foi atendida. Da mesma forma que se eu sinto alegria, felicidade, foi porque alguma necessidade minha foi atendida, tá? Tá claro isso, gente? Adri Menezes, aprendendo muito com suas lives. Que bom, Adri, obrigada, que bom. Ei, Bruna, deixa eu ver aqui, verdade, que bom. Que bom, gente. Fala pra mim, gente, se até agora ficou claro, porque aí eu quero entrar, eu quis só contextualizar bem brevemente o que é a comunicação não violenta, porque agora eu vou entrar no
Quão difícil pode ser aplicar a comunicação não violenta se eu não tiver consciência de algumas coisinhas que eu separei para vocês? Na verdade, mais especificamente, eu separei 8 pontos aqui para vocês que eu enxergo que é uma cilada que às vezes eu caio, tá, gente? E que as pessoas em geral, principalmente quando estão no início da vida de aplicar a comunicação não violenta, acabam caindo nessas ciladas também. Isso tudo faz parte do autoconhecimento. Total, Dri. É o seguinte, a comunicação não violenta, como eu disse aqui, ela passa pela autopercepção. E, inclusive, essa é uma das ciladas da comunicação não violenta que eu vou falar. Só antes de eu entrar nessas ciladas, deixa eu só falar com vocês o que consiste, basicamente, a comunicação não violenta. Ela consiste, além dos pilares que eu te falei, né? Receber empaticamente a mensagem e expressar com honestidade e com responsabilidade a minha mensagem. Ela tem 4 passos básicos. Lembrando que esses 4 básicos, eles são passos para você estruturar uma mensagem, mas não é que toda vez que você for utilizar da comunicação não violenta na sua vida, você precisa seguir esses passos, tá? O importante é que você tenha consciência deles e utilize eles, né, que seja aqui na sua mente, tá? Então, vou falar com vocês 4 passinhos rapidinho antes da gente entrar nas ciladas, porque tem a ver. Eu vou trazer uma cilada em cada passo também. Essa mudança de paradigma não é fácil. Não fomos ensinados a isso, mas nunca é tarde. Vou começar a incorporar a partir de agora. Parabéns, Regina, é exatamente isso. Não é fácil, a gente não está acostumado a isso, mas nunca é tarde, né? Fica tarde se eu souber disso e nunca aplicar na minha vida. Então, parabéns. A Mi falou que quer saber essas ciladas. Pois é, Mi, vou contar rapidinho. Então vamos lá. Quais são os 4 passos da comunicação não violenta, pessoal? O primeiro passo é a observação. Então, como que eu... e lembrando que a comunicação não violenta, como ela é uma consciência, isso é coisa que eu tenho que fazer o tempo inteiro na minha vida, tá? Esses 4 passos. O tempo inteiro eu tenho que estar aqui na minha cabecinha consciente desses 4 passos. O primeiro passo que o Marshall traz é a observação. Observação sem julgamento, sem interpretação. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se... Gente, eu sempre acabo dando exemplo do Jorge, mas é a pessoa mais perto que tem aqui de mim. Então eu vou dar um exemplo dele, tá? Vocês que estão aí mais vezes já cansaram de ouvir exemplos dele, né? Mas suponha que o Jorge chega em casa um dia e joga o tênis pela sala. E tira... pra quem não sabe, gente, o Jorge é meu esposo aqui, tá? E o Jorge chega, entra pela sala e chuta o tênis pra cima, e o tênis cai e fica lá no meio da sala. Aí eu olho pra ele e falo, porque você, Jorge, é muito bagunceiro. Perceba que eu não falei do fato, eu não observei o que aconteceu. Eu trouxe a observação junto com o meu julgamento. Então, o que eu poderia ter feito nesse caso? A gente está no passo 1 da observação. Jorge, você chegou em casa e jogou o sapato no meio da sala. Essa é a observação, tá? O fato é... Imagina como que você pode separar essa observação do fato. Imaginar que tem uma câmera ali, tá? Então, o que você pode ver através da câmera? Você não consegue ver o que eu pensei, que o Jorge é um bagunceiro, no caso, foi esse pensamento. Mas você pode ver que o Jorge chegou e deixou o sapato no meio da sala, tá? Esse é o primeiro passo, observação sem julgar. É realmente... E a gente tem muita dificuldade disso, tá bom? Se eu fico assim, não sei, imagina eu tô aqui, assim... observando, você pode virar e falar, Clara tá triste. Sim, talvez a minha comunicação corporal tá passando essa imagem para você, mas o fato é que a Clara está parada olhando pro nada. Esse é o fato, tá? Então, a primeira coisa é a gente saber separar o fato do julgamento. O segundo passo é entender como eu me sinto com aquele fato. Poxa, então quando o Jorge chegou e jogou o sapato pela sala, eu fiquei com raiva. Foi isso, eu fiquei com raiva. Aí entendi o meu sentimento e, gente, vai reparando nesses passos, porque daqui a pouquinho eu vou trazer esse lado, isso tem tudo a ver com esses passos também, tá? Então, entendi o meu sentimento. Poxa, eu fiquei com raiva, tá? Mas por que eu fiquei com raiva? Agora vem a grande sacada da comunicação não violenta. Lembra que eu falei que um dos pilares é expressar honestamente de forma responsável? Então é eu assumir a responsabilidade por essa raiva também, por essa emoção. Entender, poxa, eu fiquei com raiva porque eu tenho uma necessidade de organização, que é o terceiro passo, que é a necessidade. Todos nós, eu até tô com uma lista aqui, olha. Todos nós temos necessidades básicas.
tá? Inclusive, é o que a comunicação não violenta fala, né? Por trás de todo o comportamento tem uma necessidade não atendida. Quando o Jorge chega e joga o sapato na sala e essa situação, quando eu observo aquilo, me causa raiva, é porque uma necessidade minha não foi atendida. Não é porque ele jogou o sapato pela sala, tá? Então a primeira coisa é isso, é se responsabilizar pelas suas emoções. E o quarto passo seria o pedido. Então seria eu pedir para ele expressar de forma honesta e de forma responsável, falar: Jorge, quando você chegou e jogou os sapatos pela sala, lembrando, gente, que, de novo, não é para fazer isso de forma robótica, tá? Isso não é mecânico assim. Isso daqui é só pro entendimento básico nosso aqui. Jorge, quando você chegou e jogou o seu sapato pela sala, eu fiquei com raiva, porque eu realmente tenho uma necessidade de organização. E aí você faz o pedido, que é o quarto passo. Será que você estaria aberto a colocar o sapato aqui? Estaria disposto a colocar o sapato no cantinho? Ou quando você chegar, a guardar o sapato no armário? Pronto, é isso. O diálogo da comunicação não violenta. Isso é quando eu vou expressar honestamente. E quando eu vou receber, é o seguinte: imagina que eu cheguei em casa e joguei sapato pela sala. O Jorge, que não conhece de comunicação não violenta, só um exemplo, tá, gente? Porque ele também dá umas estudadas aqui comigo. Imagina que o Jorge não conhece de comunicação não violenta e fala: poxa, Clara, você jogou o sapato pela sala, que não sei o quê. Eu, como uma pessoa que tem a consciência da comunicação não violenta, como que eu posso receber essa mensagem com empatia? É falar: poxa, o que será que passa por trás desse comportamento dele? E aí eu vou pensar: pô, tá, eu joguei o sapato pela sala, ele tá com raiva, claramente ele tá com raiva, deve ser porque ele tem uma necessidade de organização. E aí eu faço esse entendimento, ou seja, eu passei pelos 4 passos, né? Eu entendi o que ele observou, eu entendi o que ele sentiu, eu entendi qual foi a necessidade dele, e aí eu pergunto pra ele: você se sentiria mais confortável se eu guardasse o meu sapato? Por exemplo, tá? Ou então, eu tô percebendo que você tá com raiva, tem alguma coisa que você quer me pedir? Pronto. E aí você se abre. Qual que é a sacada da comunicação não violenta, gente? De novo, é sair da defensiva e do ataque, tá? Não precisa disso. É eu realmente estar vulnerável, beleza? E aí, pessoal, vamos lá para as ciladas agora. A primeira cilada que eu anotei aqui é acreditar que a comunicação não violenta é apenas uma ferramenta de comunicação. De novo, a comunicação não violenta não é apenas uma ferramenta. Imagina, gente, que chato que seria se a partir de agora que eu conheço a comunicação não violenta, eu ficar conversando com as pessoas dessa forma. Você tá me dizendo isso porque você tá se sentindo assim. Você tem tal necessidade, né? E aí, você quer me pedir alguma coisa? Imagina se o tempo inteiro eu ficasse assim. Se tornaria chato. Então, de novo, a cilada das pessoas é acreditar que eu vou aprender comunicação não violenta e vou passar a me comunicar com os outros. Não, a comunicação não violenta, ela começa a partir de mim. Eu fiz um retiro com uma dinamarquesa no ano passado e ela disse o seguinte, gente, ela falou que pra gente começar a aplicar a comunicação não violenta com o outro de uma forma realmente autêntica, demora mais ou menos, ela brincou, tá? É claro que vai de cada um é cada um, mas ela falou: você precisa ficar 5 anos praticando com você mesmo. O que é praticar com você mesmo? É você começar a treinar a sua mente para observar o que de fato aconteceu, perceber como você se sente, conseguir separar o seu sentimento da ação daquela pessoa. Isso é você trabalhar a comunicação não violenta com você mesmo. Então, voltando ao exemplo aqui do Jorge chegou e jogou o sapato na sala. Se isso aconteceu e eu ainda não estou pronta para falar com ele, como que eu posso falar? Eu posso fazer: poxa, quando o Jorge chegou em casa, eu fiquei com raiva. Deixa eu entender por que eu fiquei com raiva. Ou então, vamos supor que o Jorge saiu para um barzinho com os amigos. E aí eu estou com ciúmes. E eu ligo pro Jorge e o Jorge não me liga, não me atende. Quando ele chega em casa, ao invés de eu tentar entender aquilo ali, eu falo: pô, Jorge, porque eu te liguei e você não atende. Percebe que, você não atende, você. Como se ele tivesse errado o tempo inteiro. O que a comunicação não violenta ela propõe? Que eu olhe para essas emoções e fale: poxa, o Jorge saiu e eu tô com ciúmes. Que engraçado. Por que será que eu estou com ciúmes? E deixa eu entender. E aí eu pego, gente, literalmente, tá? É um estudo isso aqui, ó. Eu pego a listinha aqui, eu tô com uma lista aqui, ó, de sentimentos e necessidades. E falo: poxa, deixa eu entender. Por que eu tô com ciúmes? Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho uma necessidade de
conexão com ele. E isso não foi atendido aqui agora. E aí eu posso fazer o pedido? Posso. Quando ele chegar em casa, eu posso falar, Jorge, eu fiquei com ciúmes porque você saiu. Só que olha que lugar de vulnerabilidade é esse, né, gente? Eu não sei se tá todo mundo disposto. Eu fiquei com ciúmes. Eu queria te pedir. Será que você pode se esforçar para atender meu telefone quando eu ligar? Porque eu realmente não me senti segura. É diferente de eu virar e falar assim pra ele, Jorge, porque quando você saiu, você não atendeu meu telefone. Porque não sei o que você tava fazendo lá. Vocês conseguem perceber essa diferença, gente? Manda aí pra mim. Então esse é o primeiro passo, tá? Primeira cilada que eu enxergo é acreditar que a comunicação não violenta é apenas uma ferramenta de me comunicar com o outro. Não, comunicação não violenta é um processo de autoconhecimento, é um processo de ter consciência o tempo inteiro, analisando os meus sentimentos, analisando as minhas necessidades antes de me comunicar com o outro. E aí, pessoal, eu quero entrar agora nos 4 passos, a cilada que tem em cada um dos passos. Vamos lá? Vocês estão falando que sim, beleza, que bom que tá fazendo sentido, gente. A segunda cilada que eu separei aqui para vocês é a cilada no passo da observação. Eu falei brevemente ali para vocês o que seria a observação, mas acredite se quiser, é muito mais difícil observar sem julgar do que... Quando eu estou falando assim, parece algo simples, mas a verdade é que não é. E eu quero contar para vocês um exemplo disso. Eu estava fazendo um exercício de comunicação não violenta com uma pessoa que mora em Curitiba. E aí eu estava tentando ajudá-la a descobrir o que ela sentiu quando ela passou por uma determinada situação. E eu perguntei para ela, tudo bem, me descreve o fato. E ela disse o seguinte, o meu namorado mentiu para mim. Na hora eu entendi que a mentira é um julgamento. A mentira, ela não é um fato. E eu perguntei, eu não falei isso com ela, mentira é um julgamento. Eu perguntei assim pra ela, o que te faz pensar que ele mentiu? O que te faz acreditar nisso? E ela falou, porque ele falou comigo que iria pra São Paulo no final de semana. De novo, ela mora em Curitiba. E ele não foi. Naquele momento eu falei, entendi. Então aí eu entendi por que ela achou que era uma mentira. Porque ele falou com ela que iria para São Paulo e não foi. Começamos a conversar um pouco. No meio dessa conversa eu perguntei para ela, como que você descobriu que ele não foi para São Paulo? Aí ela falou assim, eu saí de casa, passei em frente ao apartamento dele e a luz estava acesa. Pessoal, a observação, o fato, não é que ele não tinha ido para São Paulo. Olha isso. O fato é que ela passou na porta da casa dele, do apartamento dele, e a luz do apartamento dele estava acesa. Agora, quando a gente pega esse fato, existem várias... Opa! Jorge. Opa! Ai, meu Deus! Jorge! Jorge! Caiu aí? Ai, voltou. Voltou agora? Ai, voltou, gente. Nossa, caiu aqui a luzinha. O meu celular, a luz dele tá apagando toda hora. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Isso, agora voltou. Tá. Então, pessoal, o fato que pra ela parecia que ela tinha certeza na cabeça dela que ele tinha mentido pra ela. Quando eu perguntei por que você acredita que ele mentiu pra você, e ela contou, porque ele falou que ia pra São Paulo e não foi, aquilo ali parecia muito verdade na cabeça dela. A hora que eu ainda perguntei como que você descobriu essa mentira, eu falei, opa, mas peraí, o fato é que você passou na porta da casa dele e a luz estava acesa. Quando a gente pega o fato mesmo, que passou na porta da casa dele e a luz estava acesa, olha quantas opções podem surgir a partir dali. Então eu saio do lugar de julgamento e entro no lugar de, poxa, deixa eu ver por trás do comportamento. Então o que poderia ter acontecido? Ele poderia ter esquecido a luz acesa, ou ele poderia ter emprestado a chave do apartamento dele para alguém, ou ele... Enfim, várias situações. Então, a segunda cilada da comunicação não violenta é você não ter certeza se você... De novo, tá, gente? A cilada, ela não é da comunicação não violenta. É a cilada da aplicação da comunicação não violenta que nós podemos facilmente cair, tá bom? Então, acreditar que eu estou observando sem a minha interpretação. O que não verdadeiramente acontece, tá? Então, muitas vezes...
o que a gente observa tá com a nossa interpretação ali. A terceira cilada aqui da aplicação da comunicação não violenta é sobre o segundo passo, que são sobre os sentimentos. E aqui, gente, é muito especial essas ciladas, porque nós não sabemos dar nomes aos nossos sentimentos. Nós não aprendemos isso quando criança, nós não aprendemos isso durante a nossa vida. Então, se eu te perguntar aí, me fale 10 sentimentos que você pode ter. A maioria das pessoas vai falar raiva, alegria, tristeza, sabe? Vai parar por aí, medo. Mas existem vários. Gente, olha o tamanho da lista aqui, peraí. Olha aqui o tamanho da lista. E isso daqui nem são todas, tá? São muitos sentimentos, só que nós não aprendemos a colocar nomes. Se eu não aprendo, quando criança, durante a minha vida, se eu não conheço essa emoção, como que eu vou reconhecer ela em mim? Tá? Então, uma cilada é isso, da aplicação da comunicação não violenta, é realmente não saber a emoção, o sentimento. E o que acontece quando eu não consigo dar nome àquilo que eu estou sentindo? Às vezes eu falo, tô com um negócio estranho aqui no peito, eu nem sei o que é, tá? O que acontece? Nós começamos a usar a palavra eu sinto como se fosse um sentimento. Eu vou dar um exemplo. Toda vez que você fala, eu sinto que alguma coisa, você não está falando de um sentimento. Porque o sentimento é algo que você sente. Não existe o que antes de um sentimento. Então, ou eu sinto raiva, ou eu sinto tristeza, ou eu sinto alegria, ou eu sinto descansado, contente, feliz, alegre, animado, esperançoso, inspirado, energizado, alerta, disposto. Mas eu não sinto que alegre. Eu não sinto que contente. O sinto que, ele é uma forma de disfarçar o sentimento. Então eu falo assim, sem querer, eu acuso o outro, porque eu falo, eu sinto que você não está me ouvindo. Eu tô falando dos meus sentimentos. Não, você está falando você está julgando que o outro não está te ouvindo. Mas disfarçado de um sentimento, sabe? Fez sentido isso, gente? Então, quantas vezes você falou, não, a Clara falou que eu preciso falar de mim. Aí você vai lá, se prepara todo e fala assim com a pessoa, olha, eu sinto que para o nosso relacionamento funcionar, você precisa mudar. Isso não é assumir a responsabilidade. Fala pra mim aqui, gente, se isso fez sentido, porque isso é super importante. Agora, peraí, que eu tinha perdido um monte de comentários seus. Isso é voltou, agora que eu vi os voltous aqui, gente. Isso é super importante vocês entenderem, tá? Porque se eu pudesse falar assim, da grande cilada da comunicação, da aplicação da comunicação não violenta, seria essa. E eu me pego de vez em quando fazendo isso, tá? Eu vou falar alguma coisa, eu sinto que poderia ser de outra forma. Vou falar, eu sinto que poderia ser de outra forma, é um disfarce, tá? Isso é um disfarce, então isso não é um sentimento real. Regina, por isso levamos 5 anos para aprender isso. Exatamente, Regina, exatamente. Sim, total. Oi, Cris, que bom você por aí. E aí, pessoal, a segunda cilada dentro dos sentimentos, então, na verdade, é a quarta cilada, né? A segunda cilada dentro de sentimentos, então, na verdade, são 9 ciladas aqui. Eu usar sentimentos que não são sentimentos de verdade, que são pseudo-sentimentos. É quando eu falo, por exemplo, eu me senti traída. Por mais que eu não tenha a palavrinha que, quando eu falo eu me senti traída, olha, eu me senti traída por você. É uma acusação, porque para eu me sentir traída, a outra pessoa tem que ter me traído. Então, toda vez que eu falo eu me senti incompreendido, é como se eu falasse o seguinte, você não me compreendeu, tá? Faz sentido, gente? Então, por mais que não tenha a palavrinha que, é uma acusação. E toda vez que eu entro nesse jogo da acusação, eu quero tirar a responsabilidade de mim e jogar no outro. Então, eu não sou responsável, tá? Eu me senti traída porque você me traiu. Mas na cabeça da pessoa, a pessoa tá aplicando a comunicação não violenta. Só que a verdade é que não está. Não está sendo sincera e nem está sendo autorresponsável. Clara, mas então eu fui traída... eu me senti mesmo traída. Suponha que você esteja pensando, não, Clara, mas fulano mentiu pra mim e eu me senti traída. O fato é que você não se sentiu traída. Você se sentiu frustrada, com raiva, chateada, qualquer outra coisa, porque você não teve a sua necessidade de honestidade ou de comprometimento atendida. Mas aí aprendemos que me sentir traída é um sentimento, só que na verdade não é. É uma forma de acusar,
disfarçadamente de emoção, tá? É uma autorresponsabilidade meio falsa aí. E aí, pessoal, o quinto, dentro da quinta cilada aqui, é em relação ao pedido, tá? O pedido é o passo 4 dos passos da comunicação não violenta que eu trouxe para vocês. E uma coisa que precisamos diferenciar é o pedido de exigência. Dentro da comunicação não violenta, quando eu faço um pedido honesto, eu preciso estar aberta a ouvir um não. Se eu falo assim, Jorge, quando você chegou e jogou o sapato na sala, eu fiquei com raiva, eu me senti com raiva, né? Eu senti raiva porque eu tenho uma necessidade de organização. Eu gostaria de ver com você se existe a possibilidade de você guardar os sapatos no armário. Se ele falar não, agora vem a parte que é um pouco difícil, tá, gente, de aceitar. Se for um pedido autêntico, eu preciso me contentar com aquele não dele e entender que o não dele é para atender alguma necessidade que ele tem. Então, eu vou buscar negociar isso de uma outra forma. Então, eu vou entender, quando ele me traz um não, é porque ele está atendendo alguma necessidade dele. Existe alguma coisa ali que faz ele falar não quando eu faço esse pedido, tá? O Marshall, ele traz no livro dele um trecho que ele fala que falou assim com o filho dele, filho, gente, o Marshall é o sistematizador, é a pessoa que inventou a comunicação não violenta, tá? E até ele sofre com isso. Então, ele falou, filho, guarda pra mim o casaco, guarda o seu casaco lá no seu quarto, sei lá. E aí o filho dele virou pra ele e falou assim, se não fosse eu, quem seria o seu escravo, hein? E ele fala no livro, ele conta que nessa hora ele entendeu que o filho dele estava recebendo aquela mensagem como uma exigência e não como um pedido. E que ele mesmo fez essa reflexão. Ele pensou, poxa, se ele tivesse falado que não ia guardar, como seria a minha reação? Então, a verdade é que o pedido, e por isso é uma cilada, muitas vezes nós fazemos pedidos que não são autênticos, que eu não estou disposta a ouvir um não da pessoa. E o pedido, ele necessariamente tem que ser algo que eu dou a opção da pessoa negar ou não, tá? E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com os pedidos que disfarçam o problema real. Então, vamos supor que eu fiquei com ciúmes porque o Jorge saiu. Quando ele chega, eu viro pra ele e falo, nossa, Jorge, eu fiquei com ciúmes, tal, beleza, quero te fazer um pedido pra você não sair mais. Em alguns relacionamentos, a pessoa pode até deixar de sair. Mas isso, gente, isso só vai disfarçar o problema real. Porque o problema não é ele sair. O problema é só que eu sinto ciúmes por causa de uma insegurança minha, não dele. Então eu preciso olhar para esses ciúmes como meu. Eu preciso assumir essa responsabilidade e entender. Então, enquanto eu ficar vivendo nesse mundo de eu não quero mais que você saia porque eu sinto ciúmes, porque você sai, eu não olho pro problema real. Tá? Então, é muito mais profundo. E a outra coisa é que quando eu falo, Jorge, eu vou te pedir para você não sair mais, tem que tomar muito cuidado também para a pessoa não fazer aquele pedido, atender aquele pedido que foi feito por medo. Então, como que eu estou expressando esse meu pedido? Será que eu estou passando a imagem de que se ele negar, vai dar ruim? Porque se a pessoa aceita esse pedido por medo, também é uma comunicação violenta. Tá? Então, essa é mais uma cilada. É fazermos pedidos inautênticos. Que eu não estou disposta a ouvir um não. Tá bom? E uma outra coisa, uma outra cilada dentro do pedido é não ser específico. Às vezes a pessoa faz um pedido e fala assim, eu queria que você não agisse dessa forma. Mas de qual forma? E outra coisa, como que você quer que eu haja, então? Então, pessoal, seja o mais específico possível. O Marshall também conta um caso no livro dele, e eu já falei isso aqui outras vezes também, que a esposa falou com o marido assim, ela estava chateada, porque ela queria passar mais tempo com o marido, ela tinha essa necessidade de conexão com o marido. E ela falou, então eu vou pedir pro meu marido trabalhar menos. E ela foi e fez esse pedido para ele, falou, marido, por favor, trabalha menos. Aí no outro dia ele voltou e falou, eu resolvi te ouvir e eu vou trabalhar menos. Acabei de me matricular em uma aula de golfe. Lá nos Estados Unidos é bem comum golfe, né? Atendeu o que ela queria, gente? Na verdade, não, porque ela queria passar mais tempo com ele. Porém, ele atendeu o pedido dela.
Ela não pediu, marido, passe mais tempo comigo. Ela pediu, marido, trabalhe menos. E ele decidiu trabalhar menos mesmo. Será que ele fez por mal? E aí a gente entra naquele trabalho de olhar por trás do comportamento. Às vezes não. Às vezes na cabeça dele, ela estava preocupada com a saúde dele porque ele estava trabalhando demais, por exemplo, tá? Então, seja específico no seu pedido. E essa é uma outra cilada que as pessoas cometem ao começar a aplicar a comunicação não violenta. As pessoas sabem muito o que elas não querem. Ah, eu não quero que você me trate dessa forma. Ah, eu não quero que você faça isso. Tudo bem, mas como que você quer que eu te trate? Como que você quer que eu faça? Tá? E aí, gente, indo para outra cilada, usar os passos da comunicação não violenta. Então, eu falo com você do fato, eu falo com você do meu sentimento, eu falo com você da minha necessidade, eu te faço o pedido, mas o meu tom de voz e a minha linguagem corporal estão te atacando. Então, por exemplo, eu faço assim, ó. Não, porque quando você saiu, eu senti ciúmes. Porque eu tenho uma necessidade de me sentir segura, sabe? Eu tenho uma necessidade de conexão. E aí eu senti ciúmes. Então, eu quero agora que você não saia, tá? Eu quero que você fique em casa comigo. Eu segui os passos da comunicação não violenta, gente? Segui. Eu falei o fato, eu falei como eu me sinto, eu falei a minha necessidade e eu fiz o pedido. Porém, o meu tom e a minha velocidade de voz não estão congruentes, né, com a minha fala. Então, essa é outra coisa que eu entendo. Às vezes a pessoa não tá verdadeiramente ok com aquilo e ela quer expor aquilo ali, porém ela acaba fazendo de uma forma, com um tom, uma linguagem o tom e a velocidade, a altura, né, da voz, o volume da voz, de uma forma mais violenta. A outra coisa, pessoal, outra cilada, é forçar a empatia. Então, se eu tô com a emoção alterada, e você também tá com a emoção alterada, será que é o momento de eu olhar realmente, fulano tá chateado nesse momento, porque ele tem uma necessidade? Talvez não seja o momento. Então, se alguém vem gritando pra cima de mim, a comunicação não violenta, ela é linda, porque ela é essa consciência. Mas se alguém vem gritando e fala, por que você fez isso, você fez aquilo ali vai gerar em mim uma emoção. E talvez naquele momento eu não esteja pronta para aceitar ou receber o outro com empatia. Receber aquela mensagem com empatia. Porque aquilo ali me abalou emocionalmente. Então a melhor coisa que eu tenho para fazer nesse momento é falar assim, não estou disposta a ouvir isso. Depois a gente conversa mais. E aí você vai pro seu quarto, você começa a refletir nessas coisas, no que você tá sentindo, e começa a refletir, poxa, o que será que aquela pessoa estava fazendo também? Depois que você faz esse trabalho, ó quem chegou. Peraí. Depois que você faz esse trabalho de receber, de se entender, aí você pode, depois de um tempo que as emoções já abaixaram, aí você vai receber com empatia. Porque senão, pessoal, olha só, às vezes a pessoa chega pra você e fala, porque você fez isso, e aí eu não gostei da forma que você fez, num tom acusativo, né? Você. E aí, você vai aplicar a comunicação não violenta ali. A pessoa tá alterada emocionalmente, e aí você fala, entendo. Você tá com raiva porque a sua necessidade de segurança não foi atendida, né? Gente, a pessoa vai voar em você, literalmente, se ela tá com a emoção abalada. Então, antes de tudo, é importante ter a conexão, a sintonia, o rapport, que eu falo muito aqui. É realmente me conectar com a energia daquela pessoa. Será que aquela pessoa, naquele momento, ela tá preparada para ouvir dos sentimentos dela, das emoções dela? Muito provavelmente não. E eu imagino que ela também não vai querer a sua interpretação se ela chegou ali. Se ela tá acreditando que você fez raiva nela. E quando eu falo ela tá acreditando, porque a gente já falou que a raiva ou qualquer emoção é minha e não do outro, né? Então, o outro pode ser um gatilho para as nossas emoções, mas a raiva é da pessoa. Enfim, se aquela emoção acredita que foi você que fez raiva nela, se aquela pessoa acredita que você que fez a raiva nela, chegou te acusando, será que é o momento de você falar, peraí, deixa eu me entender? Não é, né? Muito provavelmente não é. Então, a melhor coisa que você tem é colocar o seu limite, porque a comunicação não violenta, ela fala muito disso também, de eu colocar o meu limite. Eu não sou obrigada a ouvir tudo, tá? Então, eu percebo que muitas pessoas às vezes querem forçar essa empatia. Se eu não tô preparado para ouvir essa mensagem, eu não vou estar preparado para ouvir a mensagem do outro.
E mais um ponto que eu entendo que seja uma cilada da comunicação não violenta. E aí, gente, chega a ser até um pouco cômico, porque a grande parte das pessoas que conhecem a comunicação não violenta, que, de novo, gente, é lindo. Quem ainda não conhece, se aprofundem, traga isso para sua vida. Realmente muda relações, assim, salva relações. Então, é realmente muito bonito. Mas as pessoas, e aí eu vou até me incluir nisso, eu começo a perceber os meus próprios julgamentos. Então, se alguém fala alguma coisa e eu julgo, eu falo, julguei. Julguei. E nessa de ficar olhando muito para os meus próprios julgamentos, aí agora que vem a cilada, tá? Eu começo a me julgar. Então, eu começo a julgar o meu julgamento. Aí, o que acontece, gente? Eu deixo de ser empática comigo, que é um dos pilares da comunicação não violenta, né? É eu realmente entender, é a autoempatia. Então, se eu julgo, e todos nós seres humanos julgamos, e se eu julgar e julgar o meu julgamento, eu entro em um ciclo. E aí, ao invés de eu olhar para mim com carinho, entender isso tudo, eu vou simplesmente me julgar e vou me sentir muito pior, não vou me sentir uma pessoa digna, né? Digna de empatia, enfim. Porque o que acontece? Às vezes vem a vozinha e fala, nossa, mas fulano é chato, né? Aí vem a outra vozinha e fala, chato é um julgamento, você acabou de julgar. Nossa, Clara, você é péssima, você julga. Nossa, e aí eu começo um diálogo me colocando como eu sou errada, eu sou uma péssima pessoa porque eu estou julgando. Isso não é verdade, tá? Porque até entender esses julgamentos é bacana. De onde vem esse julgamento? Poxa, por que eu tô achando que a pessoa é chata? O que ela fez? E aí, ao invés de eu julgar o meu julgamento, eu analiso o meu julgamento para tentar encontrar o fato, para tentar fazer a observação sem julgamento, né? Sem a interpretação. Eu falo, poxa, achei fulano chato, mas por quê? O que fulano... fulano falou tal coisa que me remeteu a tal coisa. E aí eu começo a fazer essa análise, mas não me julgar, tá? Então, essa é uma cilada. Seria perder a autenticidade, ficar se julgando e se autocontrolando. Eu não diria que a autenticidade, tá? Mas talvez, não sei se perder a autenticidade seria a palavra, mas talvez não aceitar, né? Talvez não aceitar que eu sou humano, por exemplo. Talvez não aceitar as minhas imperfeições. Porque, talvez julgar uma pessoa perfeita, talvez não julgaria. E é por isso que ela não existe. Tá? Fez sentido isso pra você, Ciserbe? E aí, pessoal, pra finalizar aqui, é a questão do julgar o outro quando eu não consigo ter essa empatia. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa muito religiosa. Eu vou usar religião, tá, gente? Mas não, se tem alguém muito religioso aí, por favor, entenda com muito... É apenas um exemplo. E eu, dentro da minha religião, eu tenho muitas crenças. E eu tenho uma amiga que tem um relacionamento aberto. O que seria um relacionamento aberto? É ela e o namorado ou o marido que pode ter outros parceiros. Se eu sou uma pessoa muito religiosa e a minha crença religiosa vai contra isso, e a minha amiga chega de uma forma super vulnerável e fala, nossa, Clara, eu queria desabafar com você. Eu sei que eu estou em um relacionamento aberto e tudo, mas você acredita que eu senti ciúmes do meu marido? Se eu tenho uma crença que não me permite entender aquela situação daquela pessoa, eu automaticamente não vou conseguir ser empática com ela, porque no fundo eu vou ficar julgando. Vou ficar, nossa, mas também vai ter relacionamento aberto? O que é isso? Nunca vi. Entende, gente? Então, às vezes, a sua crença ela é tão forte, que não te permite ser empático com a outra pessoa. E a melhor coisa que você faz nesse ponto é respeitar isso. É respeitar. Tá? Ao invés de ficar fingindo ser empático. Te entendo. Ou então dando conselhos. Ai, amiga, mas relacionamento aberto não é a melhor coisa, né? Vamos combinar. Porque aí eu estou jogando na outra pessoa a minha crença. E eu não estou respeitando ela, o espaço dela, o que ela acredita. Tá bom? Fez sentido isso pra vocês, gente? Ou então, olha, vou falar a mesma situação por um outro ponto de vista. Essa minha amiga que tem um relacionamento aberto vive em uma sociedade ali, né? Tem os amigos dela que vivem, que outros casais têm esse relacionamento aberto. E dentro de um meio como esse, as pessoas não são
não expõe a sua vulnerabilidade para falar, por exemplo, que estão com ciúmes. Então, se eu estou em um relacionamento aberto e falo, eu estou com ciúmes, muito provavelmente eu serei julgada. Isso é um achismo, tá, gente? E não tô falando que todo mundo julga, não. Enfim, nessa situação, se a minha amiga, nessa situação, sente que... Olha eu no sente que não é sentimento, né, gente? Eu poderia facilmente substituir por pensa que. Se a minha amiga pensa que ela mesma pensa que ela não pode ter ciúmes, e uma outra pessoa vem compartilhar com ela que sentiu ciúmes numa mesma situação, ela também não vai conseguir ser empático. Ela também vai olhar e vai julgar a pessoa. Por quê? Porque é algo que ela reprime nela. Se ela não tem coragem de assumir aqueles ciúmes pra ela vai julgar a pessoa que assumiu os ciúmes. Ou qualquer outro contexto, tá, gente? Aí você leva pra sua realidade. Mas se eu olho para a mesma situação, uma pessoa tem coragem de assumir aquilo que eu reprimo em mim, eu vou julgar aquela pessoa, tá? Tendemos a julgar aquilo que a gente reprime na gente. Então eu vejo que isso também às vezes é uma cilada da aplicação da CNV, porque em alguns momentos precisamos ser honestos com a gente e entender, cara, eu não tô pronta para ouvir isso, eu não tô pronta para ser empática nesse momento. E uma coisa que pouquíssimas pessoas falam é porque as pessoas pregam muito a empatia, né? Tem que ser empático, tem que ser empático, tem que ser empático. Antes de você ser empático com o outro, é importante ter a autoempatia. E segundo, nem todo mundo consegue ser empático com todo mundo. Então, o melhor que você pode fazer nessa situação é ser sincero, não é fingir empatia. É assumir, é falar, poxa, eu não tô conseguindo me conectar. Nem precisa falar isso com a pessoa, mas é com você mesma, essa autenticidade com você. Eu não tô conseguindo me conectar com essa emoção que essa pessoa tá vivendo. E eu realmente não estou conseguindo imaginar o que seria estar na pele dela, tá? Ou porque estou julgando, ou porque pra mim não faz sentido. Então, gente, é bem libertador você saber que às vezes você não vai conseguir ser empático mesmo, tá? Pessoal, finalizamos aqui as ciladas. Deixa eu dar um resumão aqui. Enquanto vocês comentam, vai comentando pra mim se fez sentido ou se tem alguma dúvida, tá, gente? Enquanto eu faço o resumão aqui final pra gente fechar. Então, a primeira cilada é acreditar que a comunicação não violenta é apenas uma ferramenta pra me comunicar com o outro. É esquecer que a comunicação não violenta é uma ferramenta é uma consciência, na verdade, em primeiro lugar, tá? A segunda cilada que eu trouxe é não conseguir separar a interpretação do fato, tá? Do que eu realmente observo. O terceiro que eu trouxe é não saber dar nomes aos sentimentos, e isso me faz fazer eu sinto que, e esse eu sinto que não é verdadeiramente um sentimento. Ou então eu falar, eu me senti traída, falando, é um pseudo-sentimento, né? Utilizando pseudo-sentimentos ao invés de sentimentos. A próxima cilada que eu trouxe aqui pra vocês é fazer uma exigência acreditando que está fazendo um pedido. Então, cuidado com os pedidos que não são autênticos, né? Que não vêm de um lugar onde eu posso ouvir um não. Cuidado com os pedidos que não são específicos. Então, muitas pessoas às vezes fazem pedidos falando o que não quer ao invés de falar o que quer. Cuidado com o tom, com a velocidade de voz. Não adianta usar os passos da comunicação não violenta, mas falar de uma forma que o seu corpo transmite a mensagem de agressividade. Não adianta forçar a empatia, tá? Não adianta esforçar quando vocês estão com emoção alterada, ou nessa situação que, poxa, eu simplesmente não consigo entender as minhas crenças. E eu dei um exemplo de crença religiosa, gente, mas não é necessariamente apenas de crença religiosa, tá? As minhas crenças, elas simplesmente não me deixam entender. E cuidado para não julgar o seu julgamento, tá? Pessoal, então toda vez, só para fechar aqui, toda vez que você for falar, por exemplo, que eu ouço muito, recebo muitas, as pessoas falam, ai, Clara, queria falar tal coisa com meu chefe. Aí eu pergunto, mas por que você não fala? Aí a pessoa fala, ele não me ouve. Toda vez que você joga a responsabilidade, vou falar a culpa por você não ter alguma ação no outro, você não está sendo responsável, tá? Eu não dou esse feedback porque fulano não sabe receber feedback. Isso não é verdade. Isso é uma forma, você pode até estar com medo,
de ofender aquela pessoa, pode ser, mas é um sentimento seu, tá? Você não está tendo aquela coragem porque você quer evitar alguma coisa, porque você tem uma necessidade. Então, a melhor coisa que você faz, principalmente nessas situações, que são essas desculpas que nós damos para não agir, então, eu não falo com meu chefe porque ele não me ouve. Isso é uma desculpa. Olha para você e entende. O que se passa dentro de você? Eu tenho medo dele recusar, por exemplo, tá? E aí você faz essa autoanálise com esse processo de autoempatia. Pessoal, que bom que fez sentido. Olha, 5 para as 8 aqui, acabamos na hora. Eu agradeço muito, muito, muito a presença de todos vocês. Nos vemos, então, na sexta-feira, às 11h11. Vai ser um tema super legal, como a comunicação pode te ajudar na sua promoção dentro da empresa, tá? A Patrícia, a minha convidada dessa semana, ela trabalha com isso, ajudar pessoas a serem promovidas em empresas. Então, eu espero vocês na sexta-feira, às 11h11. Pessoal, amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou fazer uma live também pro aquecimento do CONACOR, que é um congresso nacional de comunicação e oratória, que vai acontecer entre dias 24 e 28 de agosto, 100% gratuito, tá bom? E as inscrições vão abrir a partir da segunda-feira, eu aviso vocês. Mas amanhã vai ter uma live de aquecimento, às 10 horas da manhã. E então fiquem aqui também. E às 9 horas da noite eu também fui convidada por uma amiga para fazer uma live no canal dela. O canal dela, ela fala sobre maquiagens. Então, para quem gosta aí desse nicho, dessa área de maquiagens, esteja também aqui amanhã às 9 da noite. Então, amanhã são 2 lives, tá? Uma às 10 e uma às 9 da noite. E na sexta-feira, às 11h11, teremos o nosso Pilar da Troca. Um beijo grande, então, gente, para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu vejo vocês amanhã e sexta-feira. Um beijo. Tchauzinha.